Pessoal, eu tô vendo aqui a versão que o pessoal da seita do dragão usou. E olha só, aqui a gente tem a versão em hebraico original do texto de Gênesis 1. Tá? Essa versão aqui, ela ainda não é tão completa, tá bom? E aí, vamos lá, vamos analisar aqui essa versão, ó. O hebraico é da direita para a esquerda. Lembra disso porque é muito importante. Leitura da direita para a esquerda. Então aqui vai começar assim, ó, Nahash, Hayá, Arum. A primeira palavra, Nahash. O que é Nahash? Serpente. É a primeira palavra do verso. Tá bom, gente? Decore isso daí. Hebraico, direita para a esquerda. Primeira palavra, Nahash. Tá? Essa versão aqui não tem as preposições. Primeira palavra, Nahash. O que é Nahash? O que é? Serpente. Gravou isso daí? E a segunda? A segunda é Hayá. Hayá é um verbo ser, estar. Só que aqui está no passado, então a gente vai usar era. Esse é o verbo. A gente vai linkar agora o sujeito com o objeto, sendo que Hayá é o verbo. O objeto é Arum. Então, nós temos três palavras, Nahash, Hayá e Arum. E o que significa? Nahash, serpente, Hayá, era, Arum, astuta, sutil, sagaz. O texto é simples, não tem mistério. Três palavras da direita para a esquerda, Nahash, Hayá, Arum. O sujeito, o verbo e o objeto. Certinho? Aqui no original. Bem simples. Aí embaixo, a gente tem aí a interlinear do Bible Hub. Esse site aqui, ele colocou duas versões de interlinear, uma em inglês e outra em português. Só que aqui, gente, essa interlinear do Bible Hub é mais completa, ela é bem mais completa, ela coloca aqui até as preposições, tá? É importante saber inglês por causa disso, para aprender aí o correto, tá? Então aqui na Bible Hub, na interlinear da Bible Hub, a gente tem aqui, ó, noun, tá vendo que não tem strong, porque em outras versões é mas, né? Então vamos aproximar aqui, ó. Serpente. O que tem do lado da serpente? Aqui, ó, a gente tem a palavra em inglês e o seu strong. O strong aqui, gente, tá um pouquinho diferente. Por quê? Porque tá com uma preposiçãozinha aqui, na frente de Nahash, tá bom? Tá o vav re, que normalmente aparece lá no original, só que nesse original não tem, tá? Então a gente vai desconsiderar essa preposiçãozinha e vamos ver aqui, ó, o Nahash, Nun, Het, Shin, Nahash. E isso sim é serpente, tá? Aqui, gente, ela tá do lado de serpente certinho, tá? Por quê? Porque o strong apareceu certinho aqui em paralelo com o inglês. E aqui a gente tem o was. Was em inglês é o quê? Verbo ser no passado. Was, era. E do lado de was, o que a gente tem? A gente tem a palavra hayá, que na verdade é o verbo. Hayá, verbo, era. Então, era, tá bom? Em inglês tá certinho, não tem erro. Quem consegue aí saber o basicão de inglês não vai ter dificuldade para descobrir aqui a forma correta. E depois a gente tem o subtle, que é o Arum, que é sagaz, sutil, astuto. E aí a gente tem o sujeito, o verbo e o objeto. Tá bom, gente? Frase aí simplesinha com o seu strong. E aí, aqui a gente tem a versão em português. Aqui que é o problema. A gente pode até ver aqui, ó, que mesmo aqui, ó, na partezinha, voltando aqui, ó, vamos fazer uma observação. O arai ali tem um erro, mas o nosso arai aqui não tem, tá bom? Veja aqui, ó, aqui nesse arai, ó, tá certo. Serpente tá com Nahash, mas como na tradução a gente não tem o era, o que aconteceu? Ele colocou aqui junto com Nahash, porque no português não tinha a palavra era. E aí o strong automaticamente colocou junto com Nahash aqui. O problema aqui é na tradução do português, tá bom? Que não tinha a palavra era para
colocar o raiá do ladinho, tá bom, gente? Isso acontece aí porque os strongs, eles são colocados automaticamente nas palavras. E se a tradução não tiver aquela palavra, ele vai ficar um vazio. E quando fica um vazio, ele vai juntar os dois strongs. E aí vai dar essa confusão aí, que as pessoas acabam fazendo blasfêmias. Então, veja aqui, ó, a gente tem aqui a tradução na inglês, ó, o inglês tem certinho, né? Aqui, ó, era e tá com raiá. Beleza. Só que em português não tem a palavra era, tá vendo? Não tem. Quando não tem a palavra relacionada ao strong, igual temos no inglês aqui, was, no português não tem, o que aconteceu? Ele ficou vazio. E quando fica vazio, o strong cola no outro. Tá bom? Eu sei que para vocês deve ser um pouco mais difícil de entender isso daí, porque isso aí tem mais a ver com a programação na hora de linkar os strongs com a tradução, tá bom, gente? Por isso que em português ficou aí diferente. Veja, serpente, e por que será? Ó, era para ter um era aqui no meiozinho, ó, era para aparecer era. Serpente era mais sagaz, era para ter, mas não tem, tá só serpente mais sagaz. E aí ficou esse buraco aí. Certo? Só que nessa araia aqui, gente, nessa interlinear, aconteceu um problema. Que lá no arai do My Bible não tem. Que eu vou mostrar para vocês agora, ó. Vou escrever aqui, tô com o teclado hebraico. Temos aqui as letras em hebraico. E agora eu vou fazer um teste com vocês, ó. Vou escrever aqui em português e colocar a palavra hebraica como se eu estivesse criando uma frase com strong. Então, vamos lá. Mas a serpente, e agora eu vou colocar o strong, tá? Em hebraico. Vamos lá para o hebraico. Para você ver como que o teclado, como que a escrita entende quando você coloca junto português com hebraico, tá? Então, eu comecei escrevendo em português, mas a serpente, igualzinho como tá lá na tradução em português, tá vendo? Tá igualzinho na tradução em português. Agora, eu vou escrever aqui, ó, Nahash. Qual foi a primeira palavra que eu tô escrevendo? Nahash, do lado de serpente, tá certo? Nahash. Ok, era para ficar tudo certinho, escrevi primeiro Nahash. Mas quando a gente continua a escrever em hebraico, olha só o que acontece. O hebraico, ele sempre vai, ó, vou escrever raiá. Onde o raiá apareceu? Apareceu depois, né? Por quê? Porque o hebraico, ele sempre entende a escrita da direita para a esquerda, mesmo que esteja mesmo que a gente misture com o português, tá bom? Então, normalmente, se as pessoas que estão fazendo o aplicativo não se atentem, não prestem atenção nisso, vai sair esse errinho aí, tá bom? Por quê? Porque quando se mistura português com hebraico, o hebraico vai sempre ser escrito da direita para a esquerda, tá? Vou mostrar para vocês só em hebraico, ó. Nahash, espaço, raiá. Beleza, aqui tá certo, né? Tá igual lá o original, não é assim? Então, ele vai escrever Nahash e depois ele vai escrever raiá, que serpente era. Agora vamos de novo com o português, ó. Mas a serpente, agora vamos escrever aqui o strong. Imagina que é um strong, tá? Nahash. Qual que foi a palavra que eu escrevi do lado de serpente? Nahash. Agora vamos continuar escrevendo o raiá. Não, vamos fazer o seguinte, ó. Era, vamos supor que tivesse lá a palavra em português era. Aí ia ficar direitinho, ó. Nahash para serpente, raiá para era. Mas a gente não tem a palavra era na tradução em português. A gente não tem, eles omitiram da tradução. Então, o que o sistema vai entender? Bom, já que eu não tenho uma palavra em português para colocar o raiá, então eu vou deixar o raiá do lado de Nahash. Porque nessa tradução eu não tenho a palavra era para linkar com raiá. Então, vamos lá. O sistema vai escrever Nahash. E quando o sistema for escrever raiá, porque essa é a escrita do original em hebraico, gente, Nahash raiá. Então, olha onde o raiá vai aparecer. Como eu já mostrei para vocês. Ó, raiá. Onde que apareceu, gente? Em segundo lugar. E esse segundo lugar, a gente ficou do lado de serpente. Mas é porque está vinculado à serpente? Não. É porque a escrita em hebraico é da direita para a esquerda. Tá vendo, gente?
Olha só o que a ignorância pode fazer com as pessoas, né? Então, voltando aqui para o texto, foi exatamente isso que aconteceu nessa versão do Arai, porque como vocês puderam ver, lá no My Bible tá ok. Veja aqui, ó, Hayá e Nahash, tá nessa ordem. Nahash primeiro, Hayá em segundo, que é a ordem do hebraico da direita para a esquerda. Mas, quando juntou tudo, ficou assim, da mesma forma que vocês viram eu escrevendo lá. Nahash vem primeiro, Hayá vem segundo, mas na hora que coloca escrito em hebraico, o que acontece? Ficou desse jeito. É porque serpente é Hayá, gente? Não, é porque a escrita do hebraico é da direita para a esquerda. Dá para entender isso, gente? O Hayá não está vinculado com serpente, tá? Aqui tem duas palavras juntas. Por que ficou nessa ordem? Porque o hebraico é da direita para a esquerda. Deu para entender isso daí, gente? Isso daqui está no próprio sistema dessa transliteração aqui, dessa Bíblia interlinear, como vocês puderam ver lá, quando eu estava escrevendo lá. Então, vejam aqui, ó, na original. Primeiro, Nahash. Segundo, aqui, ó, linkado, né? Primeiro, Nahash. Primeiro lugar, direita para a esquerda. E segundo, Hayá aqui, que está em segundo lugar, hebraico da direita para a esquerda. Então, aqui, gente, os Strongs estão na ordem da escrita em hebraico, porque só tem palavra em hebraico. Por isso que apareceu nessa ordem. Entendeu, gente? Não é porque Hayá está vinculado com serpente ou porque é o sentido de serpente. É simplesmente por quê? Porque em português nós não temos a palavra era para o sistema linkar com Hayá. E como está aqui em hebraico, o sistema entendeu que primeiro colocava a palavra Nahash e segundo Hayá. Em inglês isso não acontece. Ó. Em inglês tem a palavra era, was, e tá certinho. Então, olha a importância de saber o básico de inglês. Já em português, as pessoas vão errar. Tá vendo, gente? Vamos fazer aqui mais uma vez para vocês entenderem melhor como funciona. Vou repetir, ó. Mas a serpente, imagina que isso ali é o sistema que tá naquela interlinear. Tô escrevendo Nahash, ó, Nahash com serpente, ok. Foi a primeira palavra que eu linkei. Tá ok, né? Mas quando a gente vai escrever outra palavra em hebraico, ela vai automaticamente aparecer dessa forma. Tá vendo, gente? Então, para concluir, a gente tem aqui, ó, em inglês certinho, em inglês está serpente, linkado com Nahash, o verbo era, linkado com Hayá, e essa outra aqui, Arum, linkado com Arum. Tá? O astuto, o sutil, linkado com Arum. Em inglês tá ok. Quem conhece o básico de inglês vai saber o que é a verdade. Tá? E o que os desonestos costumam fazer? Ou ignorantes, né? Não consideram a verdade que está exposta aí, ou por ignorância, ou por má fé, e vão no erro. Eles pegam o erro para dizer que é a verdade. É assim que os desonestos fazem. Por isso que eu tô sempre falando para vocês, gente, se vocês quiserem estar num caminho direito, reto, pesquisem, veja quais são as opções, analise tudo, porque aí vocês vão poder julgar corretamente, em vez de pegar ali, ó, as brechas para apresentar um errado. Isso é coisa de gente desonesta, tá bom, gente? Vamos andar no caminho das virtudes aí, tá certo? É isso. Eu precisava falar, né, gente? Porque de Bíblias interlineares, né? Você sabe que isso eu entendo, né? Inclusive, ó, gente, módulo My Bible, quem quiser lá, o módulo que eu fiz aí para vocês. Inclusive, vou até acrescentar um era, tá? Porque a minha base também é do Arai. Vou acrescentar lá o era em Gênesis 3:1 para vocês não errarem, tá bom? É isso, gente. Grande abraço para vocês. Tchau, tchau, tchau.